Bom dia! Bom, vamos tomar um café. Todos os dias agora, mais ou menos nesse horário, eu vou bater um papo com vocês, nós vamos tomar um café juntos, tá? Então, se programe, prepare aí o seu cafezinho, que nós vamos tomar um café juntos e bater um papo 15, 20 minutos todos os dias, tá? E hoje eu vou falar sobre comunicação verbal e não verbal. Esse é um tema muito importante, né? Comunicação. E é muito interessante porque grande parte, ou seja, a maior parte do nosso tempo, a nossa comunicação é não verbal. 93%, olha só que dado importante, 93% da nossa comunicação é não verbal. O nosso cérebro, a nossa mente reconhece muito mais a nossa comunicação não verbal do que a verbal. Então, apenas 7% está ligado ao que eu falo, né? Então, às vezes, você como pai, como mãe, como líder, você fala e não obtém bons resultados. Por quê? Eu gosto muito de dizer o seguinte: quando nós estamos principalmente com uma criança, né? Tô com meu filho, estou criando uma estrutura, ele vai ver e vai aprender, vai simular, vai copiar aquilo que eu faço e não o que eu falo. O que é muito importante? Imagine que eu quero que o meu filho fale inglês. Eu chego para o meu filho e falo: filho, é muito importante falar inglês. No dia, né, nos dias atuais aí, falar inglês é um grande diferencial. Mas ele nunca me viu, né, falar inglês. Filho, tratar uma mulher bem é essencial. Você precisa tratar bem as mulheres. Mas ele me vê tratar mal a mãe dele. Praticar atividade física é necessário para uma boa saúde. Mas ele nunca me viu praticar uma atividade física. Então, a construção da nossa mente, a construção da nossa comunicação não verbal, ela é muito mais importante do que a verbal. Aquele ditado, quem está aqui comigo, vai compartilhando, vai chamando as pessoas aí, clica no aviãozinho e vem chamar as pessoas para vir tomar um café com a gente aqui. Existe uma frase, eu já ouvi essa frase algumas vezes na minha vida: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eu acho que você que está aqui comigo já deve ter ouvido alguma vez isso daí. É o contrário. Faça o que eu faço. Cara, você pode falar muito pouco. Se a gente for perceber na natureza, os animais, os grandes líderes, né? Você tem na natureza você não tem chefe, na natureza você tem líder. Olha o Fábio chegando aí, veio tomar um cafezinho comigo. O líder, ele é o quê? Ele é uma fonte de inspiração. Uma das características mais fortes de liderança é quando você consegue inspirar pessoas. Inspirar pessoas não está ligado ao que você fala para elas, e sim às suas ações. Então, um grande líder que inspira pessoas é como ele age. Eu gosto de dizer assim: o amor, as pessoas falam um sentimento, falam amor é atitude. São as suas atitudes que vai demonstrar isso. Não adianta eu falar que eu amo se eu tenho atitudes totalmente incoerentes com a forma de amar. Então é importante a gente entender que essa comunicação não verbal, ela envolve uma série de coisas. A roupa que você veste, o tom da sua voz, né? O carro que você anda, a casa que você mora, a sua tipologia física, como está o seu corpo. Tudo isso são formas de comunicação.
E é a primeira leitura que qualquer pessoa vai fazer, por incrível que pareça. Lógico, quem vai fazer a leitura dessa comunicação também tem o seu referencial, né? Então, o meu referencial de riqueza, o meu referencial de saúde, o meu referencial de bem-estar, o meu referencial de bom pai, de boa mãe, um bom cristão, enfim, eu tenho o meu referencial. Então, eu vou utilizar o meu referencial para fazer a leitura da sua comunicação. Outra forma de comunicação, e aí é o que eu gosto muito, é a minha praia, né? E é o que eu ensino no método CIB, que uma das formas mais importantes de comunicação é o seu corpo. O profissional que é capacitado, o profissional que se capacita para poder aprender a fazer a leitura de um sintoma, cara, ele tem ouro na mão. Por quê? Imagine o seguinte, a coisa menos importante em uma consulta, em um tratamento, é o que a pessoa fala. Por incrível que pareça, o que as pessoas falam, muitas vezes não tem coerência nenhuma com a comunicação não verbal. Por quê? Às vezes o meu referencial é ruim, as minhas crenças, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, isso poderia ser expressado através da minha comunicação verbal. Só que o meu corpo, o meu sintoma, a minha postura, a forma com que eu me comporto é a minha comunicação mais rica, é 93%. Então, se eu aprendo a fazer a leitura do seu sintoma, eu não preciso te ouvir. Ou eu posso te ouvir com o único objetivo, te permitir falar. Isso é muito importante, né? As pessoas querem falar, elas querem contar sobre a história de vida. Só que muitas vezes o que você está falando não tem relação com o que o seu corpo está demonstrando. Então, aprender a fazer a leitura dessa comunicação não verbal é muito importante. Então, imagine o seguinte, vamos falar do campo de saúde e doença. Se eu chego com o meu corpo cheio de dores e eu vou dizer sobre isso, olha, tudo dói, ou dói uma área específica, dói a minha lombar, dói o meu joelho, dói a minha coluna cervical, o seu corpo está comunicando algo. Ele está dizendo, olha, existe uma área da minha vida que eu não me sinto capaz, existe uma área da minha vida que eu sinto uma certa impotência, existe uma área da minha vida que é um ponto gatilho de todas as vezes que eu me sinto sobrecarregado. Às vezes você pode chegar para mim e falar assim, Alan, eu gosto muito da minha profissão, eu sou um profissional bem-sucedido. Ok, só que a sua comunicação corporal, o seu sintoma, diz o seguinte, há uma dor emocional por trás disso. Eu sou bem-sucedido, mas eu carrego o sentimento de ter que ser perfeito. Eu carrego o sentimento de não poder errar. Eu carrego o sentimento de ter que mostrar para o meu pai ou para a sociedade que eu vivo que eu sou bem-sucedido, que eu dei certo na vida. Então veja, existe uma comunicação por trás disso. Quando eu chego e digo assim, meu estômago dói e eu tenho gastrite ou eu tenho uma úlcera gástrica, há uma comunicação por trás desse sintoma. No fundo eu estou dizendo assim para você, eu carrego muita raiva, eu carrego sentimentos de algo injusto que aconteceu na minha vida. Então veja, por trás da minha comunicação deprimida, eu carrego uma história e que, em grande parte das vezes, essa pessoa que está comunicando algo através do seu sintoma ou do seu comportamento, nem ela sabe. Então ela vai contar para você, através desses 7% da comunicação verbal, a percepção dela da vida, né? A percepção dela, o que ela viu, o que ela
ela achou de toda a história dela, se ela pudesse falar dos seus pais, se ela pudesse falar dos seus irmãos, se ela pudesse falar das pessoas que fizeram mal, ela estaria utilizando essa comunicação. Mas será que é coerente? Assim como, por exemplo, vamos falar de outra forma de comunicação, né? Como a gente expressa tudo através desse combo. Se eu chegasse para você aqui e eu vou usar uma comunicação verbal somada a uma comunicação não verbal, eu chego com a postura para baixo, uma fala para dentro e eu digo assim: olha, eu estou aqui hoje, eu estou muito feliz de estar aqui, eu sou um profissional bem-sucedido que obtenho resultados. Então, a minha comunicação verbal, ela não tem coerência nenhuma com a não verbal. Diferente se eu chegasse aqui e falasse: olha, eu estou muito feliz de estar aqui, eu sou um profissional bem-sucedido, eu tenho bons resultados, eu sou vitorioso, eu obtenho sucesso. Tá, então eu usei a comunicação verbal, eu usei uma comunicação não verbal, só que não somente isso. O meu estado comportamental precisa ser coerente, o meu estado de saúde precisa ser coerente, o meu corpo precisa estar comunicando a mesma coisa. Ah, eu tenho sucesso, eu tenho bons resultados, olha, mas eu tomo remédio para depressão, eu tomo remédio para dormir. Ué, mas espera aí. Então, é mais um tipo de comunicação. Então, imagine o seguinte, eu como profissional, se eu vou fazer uma leitura, tudo isso para mim é importante. Se você me fala dos medicamentos que você toma, eu já tenho uma leitura. Eu vejo a roupa que você está usando, joias, roupas de marcas, de grife, o carro que você anda, a casa que você mora, os sintomas que você tem. Cara, tudo isso daí, para um profissional, para quem vai fazer a leitura, é importante. E tudo precisa ser coerente, é isso que eu quero que você entenda. Tudo tem que ser coerente. Eu estou transmitindo uma mensagem. Olha, eu me sinto super valorizado, super capacitado, a minha autoestima é lá em cima. Só que eu tenho dor no corpo inteiro. Olha só, eu posso ter uma comunicação verbal boa, eu posso estar usando roupas de grife, eu posso ter chegado num carro importado, posso morar numa casa legal, só que o meu corpo comunica algo completamente diferente. Por quê? Porque o meu corpo, os meus sintomas, eles estão comunicando a minha dor emocional infantil não trabalhada. Interessante isso. Como isso é possível? Imagine o seguinte, tome seu cafezinho aí. Aquela criança que não foi reconhecida pelo pai, aquela criança que viveu uma dor emocional porque ele não tinha o valor lá atrás. Seu pai nunca olhou para aquela criança, não exaltou, não disse o quanto ela era importante, não validou. E essa pessoa, ela cresceu com essa estrutura emocional infantil. Essa estrutura emocional infantil levou ela para um nível de performance. E essa performance trouxe bons resultados. Então, ela tem uma carreira sólida, prosperou financeiramente, tem bons resultados, se comunica bem, se comunica fisicamente, se comunica por recursos que ele utiliza, bens materiais, que é uma boa comunicação. Só que a dor emocional infantil ficou lá atrás. E a sua condição física não é coerente. Então isso é interessante. Então quando a gente fala, pessoal, de comunicação, e você como profissional, você precisa se tornar cada vez mais expert em ler
em fazer essa leitura do não verbal. Hoje, até eu estava vendo um vídeo de um cara, ele fez uma postagem, eu achei muito legal e eu já tinha escolhido o tema para a gente conversar hoje nesse nosso cafezinho, nesse bate-papo rapidinho aqui. E ele falou assim: eu um dia entrei em uma loja de uma marca premium, uma marca de grife, e eu não tinha condições para utilizar aquela marca, né? Mas eu queria viver a experiência, ele falou. Porque na minha cabeça, um dia eu achava que eu poderia utilizar aquela roupa, aquela marca. Tá bom. Só que ele foi para aquela loja de duas formas. Primeiro, ele colocou uma roupa não condizente com o padrão de quem frequenta aquela loja. E ele, totalmente inseguro, sabendo que não iria conseguir comprar aquilo, ele teve uma comunicação também verbal de insegurança. E ele entrou na loja com essas duas comunicações, então. Quando ele começou a querer viver a experiência, o gerente da loja chegou, tocou nas costas dele e foi conduzindo ele para fora da loja. E não permitiu que ele vivesse aquela experiência. Mas ele entendeu e trabalhou e prosperou e deu certo. E ele volta naquela loja numa outra condição agora. Agora ele pode. Então ele coloca uma roupa condizente com o tipo de cliente que frequenta aquela loja. E ele já chega com a comunicação, mais, vamos dizer assim, mais empoderado, porque ele sente agora que ele tem a segurança para poder utilizar aquilo. E a moral da história que ele comenta é exatamente essa. Que talvez, mesmo ele não tendo o dinheiro, se ele tivesse tido esse nível de comunicação, talvez ele não fosse expulso da loja. Porque quando eu entro na loja, o cara não sabe o quanto de dinheiro eu tenho na minha conta. Mas ele percebe as minhas formas de comunicação. Certo ou errado, eu estou dizendo assim, o quão importante é você transmitir aquilo que você deseja. Vamos voltar para o campo de saúde e doença. Eu trabalho com muitos pacientes oncológicos. O paciente que está fazendo um tratamento contra um câncer, um tratamento químico. Então imagine o seguinte, eu vou usar uma comunicação verbal. Eu vou me curar, eu sou merecedor da cura, eu sei que Deus está comigo, que a minha fé pode me curar, 7% da minha comunicação. Aí eu acordo e eu me visto mal, porque estou num tratamento, eu nem vou sair de casa. Para mim a estética é importante e eu estou pálida, já não passo uma maquiagem, não coloco um batom na minha boca. Sempre gostei de joias, mas eu não coloco mais um brinco, não coloco uma pulseira, não coloco o meu relógio, não coloco mais aquela roupa de grife, não coloco mais aquela bolsa que eu gosto. Eu sou apaixonado pelo meu cabelo e agora eu tô careca. Eu gostava de sair, agora eu já não saio mais. Eu gostava de comer, agora eu não como mais, porque estou no tratamento, Então veja que importante. 7% da sua comunicação que sai da sua boca, você falando, só que você chegou no meu consultório falando isso. Só que os outros 93% da sua comunicação, que é a não verbal, não é condizente. Você não vai se curar. Os 7% não vai te levar à cura. Então, se você colocasse uma roupa legal, já melhoraria a sua autoestima. Se você tivesse se maquiado, se você tivesse colocado as suas joias, tivesse colocado a melhor roupa que você pode, então tudo isso vai trazendo para você, para a sua mente e para o seu subconsciente informações importantes. O meu subconsciente, onde estão as minhas memórias, quando eu coloco algo que para mim é importante, já aciona essa memória. Opa! Se eu tenho, imagine assim, aquela roupa de reunião. Quando eu coloco aquela roupa, meu subconsciente já diz assim, hoje tem reunião.
Se eu coloco aquela minha roupa de festa, o subconsciente já diz assim, hoje tem festa. Se eu coloco a minha roupa de velório, hoje o subconsciente diz, hoje tem velório. Então, cara, a gente finalizando esse nosso cafezinho de 15, 20 minutos aí, que nós vamos tomar todos os dias, já coloca aí na sua agenda. Todos os dias, mais ou menos esse horário, antes de eu começar a atender, nós vamos tomar esse café, com um tema importante, uma mensagem importante. Então, se você já assume esse comportamento não verbal antes, ou com algum objetivo, né, uma estratégia que você queira utilizar, você já vai comunicar o seu subconsciente e as suas crenças, e isso vai trazer uma nova forma, vai trazer outros resultados, sejam eles físico, financeiro, uma comunicação de liderança, vai te trazer um empoderamento, vai te trazer mais segurança, vai te trazer melhores sentimentos. Então, a última coisa que você tem que se preocupar é com o que sai da sua boca. Se você quer ser um bom referencial, tenha atitude. Se você quer transmitir uma mensagem, transmita ela de diferentes formas, antes de você comunicar verbalmente. Se você quer comunicar cura, se você quer se sentir curado, atue em 93%. Não adianta você ficar falando, não adianta você ficar contando uma história, não adianta você usar palavras motivadoras, você precisa se sentir motivado. Você precisa se sentir importante, você precisa se sentir capaz. O sentimento é 93%. Não adianta eu falar que estou feliz, eu preciso me sentir feliz. Não adianta eu falar que eu sou capaz, que eu tenho conhecimento, que eu tenho potência se eu não transmito isso. Não adianta eu falar para os meus filhos. Não adianta eu falar para minha esposa, eu te amo. Não, eu comunico amor. De que forma? 93% não verbal. 7% eu falo, eu te amo. 93% eu preciso fazer você se sentir importante. 7% eu te digo, você é importante. Então, a minha comunicação não verbal